Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Mas e aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Rio de Janeiro continua lindo. Dia tá lindo. Como o pastor disse agora há pouco, né? Começou o sol, mas o tempo já virou. Tem umas nuvens, possivelmente chuva, mais tarde, e assim vai. Samambaia tá desse jeito. Então. E no mais, então, tá tudo bem, né? Hoje nós estamos aqui, para você que está chegando agora aqui na Rede 316, nós temos toda quinta-feira esse bate-papo com o Dr. Egnaldo Pinheiro, onde inclusive você pode participar, você pode mandar aí o teu comentário, a tua pergunta aqui no 11 9 30 03 0316, né? Você pode participar. Fica tranquilo que a partir de agora a gente não identifica ninguém, né? Então, de repente, algo pessoal, ou alguma opinião que você quer dar, enfim, ou até mesmo um micro-testemunho, um resumo do seu testemunho de alguma coisa que a gente vai tocar aqui, que a gente vai falar e tal. E aí, pra gente, né? Às vezes é uma coisa que pode ser que constranja e tal, então a gente não identifica ninguém, a não ser que você queira. Se você disser assim, não, pode falar, eu faço questão de falar o meu nome, aí sim, aí a gente faz isso, mas caso contrário, a gente não faz, tá bom? Então, tá liberado aqui o 11 9 30 03 0316 para você participar com a gente aqui no Divã da Rede 316. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que mesmo, doutor Egnaldo? Pastor Elber, nós vamos falar sobre o transtorno depressivo induzido por substâncias ou medicamento, né? Então, a gente vai estar trabalhando sobre isso. Antes de começar, quero parabenizar ao amado pastor, a sua esposa que está aniversariando hoje. Eu vi ali, né, aquele recadinho que o esposo mandou, parabéns, que Deus abençoe grandemente a vida da sua esposa e de toda a família. Ah, maravilha. Obrigado, querido. Deus abençoe. Ela tá ouvindo aqui, tá recebendo, com certeza. Obrigado, viu? Deus abençoe. Bom mesmo. Hoje ela tá aí completando mais um aninho de vida. Acho que ela tá fazendo 18 já hoje. Isso aí, não fala a idade não. Então, ela tá fazendo 18, rapaz, é sério, tô falando sério. Então, aí ela... e a gente está, claro, né, feliz, né? Porque, graças a Deus, mais um dia, mais um ano, né? E a gente feliz da vida aí por essa oportunidade de estar comemorando, né? Para a glória de Deus, mais um aninho de vida da minha amiga, esposa, fiel companheira, já 27 anos de casado, tá vendo? Então, ela nem tinha nascido quando eu casei com ela, e desse jeito aí. Mas tudo bem, deixa pra lá. Então, hoje nós vamos falar sobre... repete aí, doutor Egnaldo. Transtorno depressivo induzido por substância / medicamento, né? Isso, então, transtornos desenvolvidos, né? Transtornos desenvolvidos por medicamentos, né? Que você falou? Isso. A gente coloca substância / induzidos, na verdade, né? Transtornos induzidos por substâncias. Meu Deus. O cara, acho que deve ser o cara que não tem luta, né, na vida, não tem problema nenhum, aí ele vai usar a substância para ver se desenvolve alguma coisa aí, para ver se dá trabalho para ele mesmo, né? Então... E é interessante, pastor Elber, e já fazendo essa introdução aqui, é que nos alerta também não só a questão das substâncias, como algumas nós vamos falar álcool ou alguma droga, mas também o cuidado que muitas pessoas fazem do automedicamento, né? Porque medicamento também traz transtorno que vai ser induzido, e aí a gente vai estar falando sobre isso. Então, os nossos ouvintes aí que estão participando, estejam atentos. Se a pessoa aí anda se automedicando, cuidado que pode, de repente, ter passado por um transtorno depressivo aí induzido por substância e medicamento. Sim. Então, é um perigo, né, doutor Egnaldo? A gente fala assim, brincando e tal, mas é um perigo, porque assim, às vezes a pessoa, todo mundo que se envolve com algum tipo de entorpecente ou substância ou sei lá o quê, ela acha que isso nunca vai dominá-la, né? Ou seja, que esse negócio nunca vai ter domínio sobre a pessoa e tal, né? E aí é que mora o perigo. Então eu queria que o senhor já pudesse fazer essa introdução, né? E falasse aí o que é isso, para as pessoas pudessem conhecer, né? Mais um transtorno, meu irmão. Meu Deus, fala aí. Isso aí.
Tá lá no nosso DSM-5 e no CID também, do CID-10, que vai falar sobre esse transtorno depressivo induzido por substância e medicamento, né? Que são os transtornos que são induzidos, já fala logo, substância ou as condições, quando a gente observa, a pessoa não tem as condições, não tem problema mental, ela não está tendo um problema de saúde mental. Porém, ao usar o medicamento ou fazer o uso, ele pode ter esse transtorno. E aí outra coisa que a gente vai observando, né, que, como disse, o uso da substância, se ela não estiver presente, a pessoa não tem o problema, essa condição mental, aquela condição de ter um surto depressivo, um transtorno depressivo. Então, é um cuidado que precisamos estar, porque são os transtornos induzidos por substâncias que traz uma condição de doença causada por elas, né? E aí é importante observar que nesse caso, no contexto dessa substância ou que ela tenha tomado, né, ela tem a mudança do comportamento. Ela pode ter nesse contexto aí dessa mudança, a gente vai observar lá no DSM-5, que ela pode ter a intoxicação ou a abstinência e varia de acordo com a classe daquilo que ela ingeriu, né? Então, na semana passada, a gente estava falando também sobre essas questões do transtorno, né? E aí até falamos o seguinte: você tem que estar evitando de tomar medicamento, ou tá lá, eu estou passando mal e o meu vizinho, o meu familiar tem um medicamento que serve, eu tenho que tomar cuidado, porque é para ele, é para o organismo dele, foi testado para ele, foi trabalhado com ele, foi conduzido, diagnosticado pelo médico dele, não significa que serve para mim. Então, se eu começo a fazer o uso, eu posso correr esse risco. Agora, pode acontecer também que a pessoa ela tem essa intoxicação e vai trazer esse transtorno usado pela substância também, tá, pastor? Muito bem. E, doutor Guinaldo, assim, a partir de que momento que é considerado um transtorno depressivo induzido, então, aí por substância? Então, lá no manual a gente vai observando o seguinte, que no DSM-5, né, do transtornos mentais, ele aponta que para o transtorno ser considerado induzido por alguma substância, ele precisa, além de causar, né, de ser causado pela substância, lembrando, o que está causando ali é aquilo que ele utilizou, tá? E aí depois nós vamos falar essa substância. Vamos pensar no medicamento, mas nós temos o álcool, as drogas também. E aí o que acontece? Ele apresenta sintomas em cerca de um mês após essa intoxicação ou abstinência dela. Ou ele está intoxicado por excesso, né? Ou então a falta dele. Então, contando ali a partir de um mês, na ausência dela não vai acontecer. Ela tem que prejudicar a vida funcional da pessoa, né? Ela prejudica, provoca um sofrimento intenso, né? Ela não vai aparecer quando a substância ela não é usada ou antes de iniciar o uso contínuo dela. Por exemplo, quando a pessoa começa, e a gente sabe disso, né? A pessoa vai ao médico, ele começou a usar uma substância e começa a ter essas alterações, ele vai avisar, né? Então, assim, olha, cerca de um mês começou a usar, falou, olha, eu estou tendo essas reações, e aí o médico vai começar a observar se está vendo a intoxicação, está vendo esse transtorno depressivo por uso da substância. Ela não manifestar, outra questão também que a gente observa, não se manifestar apenas em decorrência de um delírio provocado pelo fármaco. Então, não ter uma longa duração, tudo isso ele vai avaliando e apresentar as evidências, né, por exames laboratoriais ou físicos, né? Então a pessoa vai perceber, ele vai fazer os exames e vai identificar, vai ter o diagnóstico, e a perturbação é resultado, né, ela está com relação direta com aquela condição médica. Então, nós estamos pensando no tipo dessa depressão, que ela vai evidenciar a importância do acompanhamento médico. Mais uma vez, tá vendo? Para o uso de qualquer fármaco, para o uso de modo contínuo, porque as substâncias envolvidas, isso está lá, né, no fármaco, podem causar uma série de mudanças difíceis na vida do sujeito. Então, ela começa a tomar a medicação, por exemplo, vamos usar lá, que ela foi ao médico, começou naqueles exames que está fazendo, ela tomou uma medicação que ela pode ter alergia àquela substância,
ou pode, como o pastor mesmo falou, tem pessoas que viciam também em algum tipo de medicação, né, de medicamento, né, e aí tem que observar tudo isso daí. O senhor estava aqui está dizendo o seguinte, são transtornos, né? Então são mais de um, então são vários transtornos que a pessoa pode ter por conta disso? No caso, falar disso, um transtorno depressivo. Mas desse transtorno, vamos tirar o S do transtornos, né? Porque, assim, na verdade, o transtorno, eu coloquei transtornos ali na hora de escrever, né? Transtorno, ele vai trazer, ele vai ser induzido pela substância, ele pode trazer algumas consequências. Na realidade, a gente vai olhar várias substâncias, né? Ou vários transtornos que pode acontecer, assim. Que seria, por exemplo, intoxicação, abstinência, uma psicose induzida por substância, por isso os transtornos, né, que vai acontecendo. O transtorno bipolar também pode ser induzido por uma substância. Tem o transtorno depressivo induzido por substância. Tem o transtorno de ansiedade, né, que é induzido por substância. Transtorno depressivo compulsivo, induzido por substância. Então, assim, tem uns 11 que a gente encontra, né? Só até eu falei 7. Ainda tem, olha, o transtorno do sono induzido por substância, ou ele tem muito sono, ou então ele fica, ou aquela hipersonia, né? Ou então ele não tem sono, ele fica com insônia. A disfunção sexual induzida por substância, delírio induzido por substância, transtorno neurocognitivo também induzido por substância. São só esses 11 assim que a gente consegue ver desses transtornos por causa de substâncias, por causa de fármacos ou alguma outra substância também, pastor. Não 7 minutos em Brasília, 10h27. Como a gente falou, o nosso WhatsApp está liberado aqui para você mandar aí, se quiser participar da nossa programação, tá bom? Então você pode mandar a tua pergunta, se você tiver alguma pergunta aí, você pode mandar para a gente e o Dr. Ignaldo vai estar respondendo aqui para você, mais uma vez lembrando que a gente não está identificando ninguém, a não ser que você queira, tá bom? Mas aí você vai mandar isso para a gente, dizendo que você quer que seja identificado, tá bom? Dr. Ignaldo, assim, e como é feito o diagnóstico para esse transtorno? Então, pastor, quando a gente observa ali, e aí a gente está observando aqui o seguinte: todo esse processo ele ainda está sendo, a pessoa está passando ali pela parte médica, vendo qual a condição dela, ela está sendo cuidada, né, pelo clínico, pelo um especialista, até chegar para nós também quando a gente encontra esse surto. Então, para que esse diagnóstico seja feito, para que saiba o que está acontecendo, né, como são feitos ali, primeiro que os sintomas ele deve aparecer significativamente, né? Às vezes a pessoa tem um mal-estar, aquele efeito colateral, ele vai lá e consegue observar. Mas quando isso começa a causar a gente chama de sofrimento, né? Quando ele começa a interferir significativamente na capacidade da pessoa de fazer as suas atividades normais, diárias, né? Esse período, tem um período que esses sintomas devem ter se desenvolvido dentro de um mês, como nós falamos. Então, olha, já tem um mês e aquela pessoa teve assim, um rebaixamento e ela não consegue mais dar conta, não está conseguindo realizar, ou ela entrou num estágio de euforia também que se desregulou totalmente, né? E aí, para que seja determinada essa condição mental, né, induzida por substância, então ela vai ser medicada, vai ser conduzida, vai ser orientada nesse período, vai ser observado isso aí, vai ser observado se esse período está acontecendo também na abstinência, quando foi tirada a medicação, se ela está entrando em algum surto em que ela está tendo prejuízo, vamos lembrar, esse prejuízo significativo, ela não consegue trabalhar, ela não está conseguindo dar conta, se organizar, e aí tem essa suspeita do transtorno, então vai buscar do transtorno mental que está acontecendo ali, então ela deve ser conduzida para fazer os seus exames e aí procurar um médico, um clínico, e aí esse médico vai orientar também a procurar um psicoterapeuta e trabalhar junto com a equipe, entendeu? Então é importante que seja observado tudo isso daí, porque aí vai se avaliar qual tipo de substância, vai na parte clínica se é substância
medicamentosa. Ele estava entrando num tratamento, esse tratamento causou isso e mentalmente ele ficou desorganizado ou rebaixado. A gente fala rebaixado porque é aquele momento depressivo que a pessoa começa a perder o ânimo, perder condições de poder se manter. Tem aquela questão também mental, que ela começa a ficar não só depressiva, mas ela não está conseguindo dormir, e o sono é fundamental. A gente sempre fala com a pessoa, como é que você está? Você está conseguindo dormir? Porque se a pessoa fica ligado direto, né, não tem condição. Tem aquela pessoa que entra no euforia no momento em que ela dorme 1, 2 horas por dia, por noite, né? E consegue ficar o dia inteiro acordado, trabalhando, e fala que está muito bem. Na realidade, ela já está entrando num quadro que precisa ser cuidado também de um transtorno, né? Sim. Segundo alguns médicos, se a pessoa passar 5 noites, acho, né? 5, 6 noites sem dormir, ela pode entrar num surto, né? E às vezes até um surto irreversível, né? Ou seja, ela não volta mais à sua consciência. Então, tem que ter muito cuidado, né? Por isso que o descanso é importante, pastor, tá vendo? Oi? Por isso que o descanso é importante. Muito, muito. Eu lembro de uns colegas, quando criança, né? Melhor, quando adolescente para jovem, lá na minha cidade, nós conhecíamos algumas pessoas lá que eram caminhoneiros, né? Assim, não eram bem caminhoneiros, né? Eles traziam cargas de cidades próximas lá em caminhões pequenos, enfim, eram caminhoneiros. E aí disseram pra gente que um deles lá tinha acostumado a dirigir à base de uma droga chamada Arribite. Tem um outro nome, né? Mas popularmente conhecida como Arribite, que, diga-se de passagem, isso era muito comum entre os caminhoneiros. Hoje eu não sei se isso ainda existe e tal, enfim, mas tinha essa droga. E essa droga, pelo próprio nome, era justamente isso. A Arribite era justamente para poder o cara ficar mesmo ali ligado. Eles dirigiam, principalmente os caminhoneiros, eles diziam que os caminhoneiros verdureiros, né, costumavam usar esse tipo de coisa porque tinham tempo, né, para poder, ele dirigia, sei lá, 48 horas sem parar, né, para poder chegar de um estado no outro, levando verduras e por aí vai. E eles puderam presenciar, eles falaram que uma vez eles presenciaram uma cena de um cara descer do caminhão com eles têm uma marretinha de madeira que testa ali os pneus, né? E o cara desceu com aquilo lá com uma lanterna, né, ali nos pneus e tal, e testando ali os pneus. Só que isso era 2 horas da tarde, né? Então, e eles perceberam que o cara estava bem drogado na hora ali, né, e tal. Então você vê como é a loucura, como que o cérebro fica, né, fica em convulsão, vamos dizer assim, né, que tá trocando tudo e tal. E ele estava ao ver dele, acho que estava de noite, e ele estava com uma lanterna ali testando os pneus e tal, 2 horas da tarde, né? Então você vê como é que é o negócio. Mas, doutor Aguinaldo, no tocante a esse transtorno e tal, tem um tempo, teria um tempo, se eu saberia dizer se teria um tempo de uso? O cara usou ali, começou a usar algum tipo de substância e em um mês ele começou a ter problema. É certeza que daqui a um mês ele vai dar problema e tal. Existe um tempo relacionado com isso daí ou não? Ou isso é muito relativo mesmo? Esse tempo relacionado que a gente fala de um mês é o mínimo para poder observar que realmente ele está num surto, né? E aí o que vai se fazer? Tirar essa condição, essa substância e observar, porque ele também pode entrar em surto na abstinência dela. Olha só, ou ele está no uso contínuo, um excesso, e ele entra em surto, ou ele pode entrar em surto na abstinência, quando não tem aquele fármaco. Por isso há aquela questão ou seja, aquele medicamento ou aquela substância, a regulação ela precisa ser orientada, porque ele teve aquele problema mental acontecendo por causa disso, né? A gente olha algumas pessoas que entram em delírios, né, ou em algum problema, algum surto mental, que precisa da medicação para regular, para ele voltar ao normal. Quando eu falei sobre pessoas que entram em euforia, tem pessoas que
tão eufórico e precisa da medicação para rebaixar, para que ele chegue dentro de uma normalidade. E aí, na ausência da medicação, na abstinência, ele está entrando em algum surto, e é esse cuidado, essa orientação, lembrando aos nossos ouvintes que sempre aqui estamos falando sobre, dando as dicas para estar atento que pode acontecer. De repente, a pessoa ou está usando uma substância que está causando esses delírios. Aí a gente vai estar olhando quais são, né, algumas coisas que podem tomar-se cuidado, mas que aquela pessoa que às vezes tem a gente fala mania, né, ou hipocondríaco, né, quer tomar medicação direto, ele precisa tomar cuidado, que ele pode entrar em um surto em relação à medicação, a mente dele vai se alterar. Na ausência dele, então, ele está há um mês acontecendo isso, ele sabe que é um surto, o médico está orientando, vai pegar e vai tirar essa substância, verificar qual que é, e vai observar se ali vai terminar, porque na ausência da substância, se é com o uso da substância, na ausência ele tem que cessar o surto. Ele não tem um problema mental, está sendo causado por esse momento. Esse transtorno está sendo causado por causa da substância, ou na ausência dela. Se na ausência ele entrou, ele teve o problema ali, aí ele vai tomar a medicação para poder se regular, para o organismo regular e voltar à ativa, voltar à normalidade. Doutor Ignaldo, chegou uma pergunta aqui, bem interessante, que a pessoa está perguntando o seguinte: qualquer medicamento pode causar algum transtorno? Olha, a medicação em excesso no organismo ela pode causar sim. E ainda mais tem pessoas que têm alguma alergia, então tem aquelas reações. Por isso que quando começa a medicação ali, ele precisa tomar o cuidado. Então a gente vai falar assim, quais são alguns deles, por exemplo, né, que a gente vai ter que ter atento. Por exemplo, né, seria qual a substância específica, né, que pode causar, né, isso aí. Por exemplo, a pessoa que toma algum sedativo, aqueles benzodiazepínicos, né? Ele vai tomar, então pode trazer ansiedade induzida por essa substância, mania, né, induzida por essa substância, distúrbios do sono, pode acontecer isso. Então a pessoa toma uma medicação e ela começa a ter um distúrbio do sono, como o pastor mesmo falou, vai ficar um tempo sem dormir. E esse tempo vai trazer essas alterações. Então ela precisa estar atenta. Então, qualquer medicamento ele pode trazer os seus prejuízos, e um deles pode ser o prejuízo mental, desde que a pessoa entre numa intoxicação, ou então se ele foi administrado pelo médico e não foi usado, ele pode estar na abstinência também. É possível. E lembrando... 8 minutos, 10h38 na nossa capital. Então tá aí, tá respondido aí para o nosso querido ouvinte. A próxima pergunta, doutor Ignaldo, é a seguinte. Coincidentemente, né, a próxima pergunta aqui era até mais ou menos parecido com o que o nosso ouvinte perguntou, que diz assim, existe alguma substância em específico, né, que pode causar esse transtorno? Acredito que o senhor já respondeu, né? Isso, existe. E é interessante, pastor, porque assim, eu conversava com uma médica também em relação a isso, e estava falando sobre aqueles jovens que vão para aquelas baladas e começam entram naquele coma alcoólico, né? E aí a gente fica pensando assim, como que pode uma pessoa entrar em coma alcoólico? E ela explicando, ela falou, olha, a pessoa vai e toma, geralmente para se manter, e vai cair no que o pastor falou sobre o caminhoneiro, né? Antes se misturava, eu já tinha ouvido alguém falar que tomava Coca-Cola misturada com café, e aí aguentava ficar um bom tempo acordado, né? E aí a gente tem hoje esses, eu pensando nele agora fugiu, que é o Red Bull, como é que é o nome desses medicamentos, dessas... fugiu energético, agora, né? Energético. Isso, pastor, muito obrigado. Sim. Aí tomam os energéticos e depois aí... a gente manda a conta para Red Bull. Isso, isso aí. Ele toma energético, e o energético ele faz o quê? A pessoa tá ali, o jovem tá ali bebendo e toma um energético. O energético vai dar aquele ânimo e vai mascarar o álcool que ele está tendo ali. Então, quando ele vai entrar, quando chega em coma alcoólico, essa médica ainda falou isso, olha, esses jovens às vezes chegam lá com um nível muito alto, muito acima
de álcool no organismo. E ele não percebeu, porque ele foi tomando energético, sentia um pouco e tomava energético, depois bebia de novo. E isso traz o transtorno e às vezes o coma alcoólico, né? Mas aí o álcool, por exemplo, quando pensando nisso aí, o álcool ele é associado a transtorno do humor induzido por substância, por exemplo, transtornos do sono induzido por substância também. Tem a cafeína, que ela também é associada à ansiedade induzida por substâncias. Tem a cocaína, que já é as drogas, metanfetaminas, alucinógenos que muitos acabam usando, a nicotina. E eu pensava aqui sobre a nicotina porque ela é associada à ansiedade, né? A irritabilidade. E a gente vê muitas pessoas que acabam perdendo o controle na ausência dela e aí, né, acabam sendo compulsivos no uso da nicotina, de cigarros, os opioides, por exemplo, né? Traz isso aí e aí vem aquela irritabilidade, a depressão, os sedativos, como eu disse, os benzodiazepínicos, por exemplo. Então, assim, tem essas substâncias, só algumas delas que a gente vai observando, que causam aquele transtorno mental, transtorno depressivo por uso de substância. Ela causa uma alteração significativa na pessoa, que aí responde à pergunta do nosso ouvinte ali, que acabou de fazer, pastor. Muito bem. E hoje, né, doutor Aguinaldo, assim, as pessoas estão, de alguma forma, tentando ah, colocar na cabeça dos jovens, né, de que vale a pena, né, vale a pena eles estarem experimentando, né, para ter histórias para contar, para ter o relato da sua própria experiência, né, com álcool, com droga. Meu filho, ele com 16 anos, ele foi fazer um estágio em uma empresa. E aí lá, né, era uma empresa de telemarketing. E essa empresa, vários jovens lá, né? E jovens assim, só que jovens adultos, vamos dizer assim, né? E aí todos ficaram muito admirados, porque eles perguntavam para meu filho, o que que você vai fazer? Meu filho estava com 16 para 17 anos, e perguntavam para ele, o que que você vai fazer esse fim de semana quando chegava na sexta-feira? Meu filho, para casa, para a igreja, né? Nós temos o compromisso da igreja e tal, e enfim. E nada, né, que fosse assim, que chamasse atenção. E eles falaram, que isso, cara, você não vai numa balada, você nunca experimentou uma droga, o que você vai contar para os seus netos? Fizeram esse comentário, né? Que história você tem, você vai contar para os teus netos e tal? E aí ele, acredito que foi até um pouco mais sábio na resposta, ele falou assim, cara, mas quem foi que te disse que as minhas experiências têm que ser experiências extremas para eu contar para os meus netos? Será que eu não posso ter outros tipos de experiência, né? E experiências mais saudáveis para estar compartilhando com os meus netos e tal? Eu achei até interessante a resposta que ele deu, mas assim, e aí ele mesmo narra, meu próprio filho narra, que essas pessoas, as características, né, dessas pessoas, pessoas revoltadas, né, pessoas com que a gente vê, com pessoas que maltratam os seus corpos e tal, e tudo isso a gente percebia que, pelo que ele narrou, pelas características das pessoas com sintomas de revolta com alguma coisa, com alguém, enfim, né? E esse é o perigo, né? Que hoje estão aí. Eu estava até procurando agora aqui na internet, eles teve uma apreensão, eu acho que ontem, ou foi hoje, não sei, de um grupo de pessoas no Nordeste, não sei se foi especificamente em Recife, né? Que teve até uma propaganda linda pela uma moça toda tatuada, com o cabelo cheio de dread e tal. Ela falando aqui de uma. Só que ela dava outro nome, né? Ela dizendo que para as pessoas que que quisessem usar as substâncias, né? Como cocaína, maconha e tal, eles estavam distribuindo um kit, né? Um kit lindo, kit limpinho, sabe? Higienizado. Então, assim, tem um lencinho, tem um papelzinho para você enrolar o cigarro de maconha, aí tem lá o cartãozinho para você separar a cocaína, tem o papelzinho para você fazer o canudinho para poder aspirar a cocaína, né? Consuma a droga
droga, mas consuma com higienização, né, que seja tudo bem organizadinho e tal. Então, assim, distribuindo, na verdade, era um kit drogas sendo distribuído agora no carnaval e tal. E, gente, assim, e de uma forma linda, uma forma, né? Poxa, por que não, né? Parece até um Experimentar e tal. cuidado, né? Como é que é? Parece que até um cuidado com a Um pessoa. cuidado, entendeu? Então, aí o cara teve um cara que fez até um comentário, ele falou assim, isso mesmo, seja um noiado, mas seja um noiado limpinho, né? Não vai virar um noiado de papelão, né? Aquele que vai acabar no papelão, né? Então, assim, e uma tremenda de uma covardia, porque quantas adolescentes que passam, que se deparam com uma situação dessa, né? E começa, né? E de repente cai aí, quando começar a vir ter esse monte de problemas, transtornos, né? Como o senhor já falou aí, é a família que vai sofrer. É a família que vai lutar agora para tirar essa pessoa dessa situação. E, doutor Aguinaldo, eu queria que o senhor falasse mais também para a gente, um pouco mais, a respeito desses transtornos. Quais as sequelas, de repente, que esses transtornos podem trazer para o ser humano? Por exemplo, nós falamos de 11 deles, né? O 11º que nós falamos foi do transtorno neurocognitivo induzido por substância. Por exemplo, ele vai ter uma perturbação da função cognitiva, ou seja, a cognição dele vai ficar prejudicada, ele vai ter a perturbação, vai ter comportamento, por exemplo, comprometimento da memória, né? Começa aqueles esquecimentos e aquela afasia ou perda da capacidade de compreender a fala. Então, assim, tem a questão vamos observar isso que nós estamos falando agora com o uso da substância, porque tem a pessoa que tem aquele problema, o transtorno cognitivo, e ele não consegue, a gente percebe que ali já é um problema mental existente que precisa ser trabalhado, ser cuidado. Agora, se está acontecendo isso com o uso da substância, em retirando essa substância, ele vai retornar ao normal, não vai acontecer. Então ele precisa estar atento em relação a tudo isso daí, porque está sendo induzido. Então ele já não consegue pensar normalmente, né? A gente vai observando isso daí. A pessoa que tem aquele delírio, né? Que é aquela confusão mental, a desorientação. Por exemplo, o pastor citou aí o caminhoneiro. Ele estava num momento de desorientação. Ele estava ali na sua direção, toda hora vai descer, ele usa aquele martelinho, uns são de borracha, outros são de madeira, a gente chama de macete, né? Para bater e ver se o pneu está vazio e se precisa, o que está acontecendo ali. E ele desce durante o dia com a lanterna acesa, estava meio desorientado, né? Ele sabia o que tinha que fazer, foi fazer, mas com um certo tipo de prejuízo, né? Então a gente vê que a pessoa fica com a consciência turva, isso é o momento do delírio por causa do uso da substância, né? Aquele distúrbio do sono, por exemplo, né? E a gente sempre fala, a primeira coisa que a gente vai orientando, a gente procura um médico, vai falar, olha, você está conseguindo dormir bem? Se você não está conseguindo, o que tem sido prejuízo, tem prejudicado isso? Então ele pode ter muita sonolência, né? Esse é um dos transtornos do sono, ou pode ter aquela hipersonia, né? Aquela sonolência, ou então ele pode ficar muito eufórico e ele não tem sono, ele tem uma insônia excessiva, não consegue dormir. Então são algumas das condições, né, dos transtornos. Aquela pessoa que se torna, por exemplo, compulsivo, obsessivo compulsivo, por causa da substância. Agora ele precisa realizar vários tipos de ações, comportamentos e verificar se está aberto, fechado, fica ali. E quem está de fora percebe claramente que há um prejuízo, alguma coisa acontecendo ali, né? Aquela ansiedade, por exemplo, nós falamos já do TAG, né, do transtorno de ansiedade generalizada. Mas a pessoa pode entrar na ansiedade, no pânico, né? A gente encontra as pessoas que, por exemplo, entram num surto que começa a ter um pânico tremendo, então não sabe o que está acontecendo e aí precisa de ver o que está acontecendo ali. E mais uma vez, vamos lembrar, isso está acontecendo no momento em que ela começou a ter o uso, um mês de uso ali da medicação, ou como nós já falamos, de algumas substâncias, como já citamos, álcool, cafeína, cocaína, metanfetamina.
E isso é preocupante, como o pastor falou, por exemplo, que o jovem ele quer fazer parte. Há uns tempos atrás falava da tribo, né? Querem fazer parte, querem se sentir inseridos ali, querem se sentir presentes, e aí vai por curiosidade. E o problema da curiosidade é que muitas vezes ele vai desencadear vários outros problemas. Como nós já falamos de alguns transtornos aqui depressivos, nós estamos hoje falando, mais uma vez lembrando, do que é transtorno causado por substância, induzido, né? Por uso de substâncias, que eles, sendo retirado essa substância, ele vai voltar à normalidade. Ou se tiver abstinência, porque precisa de uso do fármaco, de alguma questão, e o médico que vai trazer esse controle, conduzir tudo isso aí, pastor. Doutor Aguinaldo, a pessoa que, por exemplo, que usa esses tipos de substância, ou algum tipo de substância, principalmente drogas, né? Drogas ilícitas, vamos dizer assim, seria chamado de transtorno, por exemplo, quando elas entram em colapso, vamos dizer assim, colapso mental, né? E algumas delas, como eu falei ainda há pouco, irreversível, né? Por que eu estou te falando isso? Eu tenho, por exemplo, 2 colegas de infância, né, que moram. Um já foi para a eternidade, né? E o outro, ele, um garoto muito inteligente, né? Muito estudioso, uma capacidade, né? Ele é da minha idade, né, esse rapaz, e teve a oportunidade de estudar em São Paulo. Passou numa faculdade dessa daí e foi para São Paulo para estudar. Eu não lembro qual curso que ele foi fazer lá, enfim. E chegando lá, ele se envolveu, se deixou ser seduzido, né? Porque até então, quando ele estava no Pará, ele não usava drogas. Só que chegou lá, sozinho, foi estudar, ficou em alguma república lá, enfim. E ele se envolveu com drogas, né? E eu acho que ele se envolveu de uma forma... E eles, na época, eles já eram metidos a metaleiros, que eles chamavam, né? Ou seja, aqueles heavy metal, roqueiros heavy metal e tal, né? E eles já curtiam aquele tipo de música e tal. Só que até então, pelo menos até onde a gente sabia, eles não eram usuários de droga. Eles curtiam as músicas, mas não eram usuários de droga. Eram vários irmãos, né? Dentre eles tem um até que se converteu, né? Que hoje, graças a Deus, está nos caminhos do Senhor. Só que esse rapaz, ele foi para lá e se envolveu, né, com drogas e, enfim, se aprofundou nesse negócio. E ele entrou num surto psicótico lá, não sei se esse seria o nome, ou até mesmo um transtorno irreversível e tal, que não conseguiu voltar mais. Trouxeram ele para a casa dele, hoje ele vive na casa dele, né, com os pais cuidam dele, a mãe, na verdade, né, que o pai já não convivia mais com a família, e então a mãe cuida desse rapaz, como eu falei, é da minha idade, e nunca mais voltou. Ele não voltou mais, entrou nesse negócio, deu um tilt lá no cérebro, enfim, e não conseguiu mais voltar. Aí, por isso que eu estou te perguntando, isso seria uma espécie de transtorno? Sim, o surto psicótico é um transtorno, né, que a pessoa está vivenciando. Ali é induzido por uma substância, uma droga ilícita, ele usou e o consumo foi a tanto, né, ou seja, por uma quantidade de tempo, ou foi muito forte a ponto dele não conseguir mais retornar, né? Vamos dizer assim. E aí ele precisa de cuidados. E quando a gente fala de cuidados, você vai encontrar pessoas, por exemplo, que na família, uma das coisas, por exemplo, a esquizofrenia. A pessoa, às vezes, ela acelera um processo de esquizofrenia induzido por causa da substância que foi utilizada ali. Então são as consequências. Por isso, quando a gente vai falando de transtornos, né, são vários. No manual a gente vai observando de saúde mental, para justamente poder a gente, quando é feito o diagnóstico, quando passa por isso, para seguir tanto o tratamento
quanto também para saber qual tipo de surto que aquela pessoa está vivenciando. E aí, no caso, tem muitos que ficam aborrecidos, né? Por exemplo, que eles entram num surto psicótico por uso de drogas. Tem um F lá do CID, da CID, né? Do manual. E aí o médico, o psiquiatra coloca lá. E quando vai lá para avaliação do INSS, por exemplo, né? Ou para a firma, e aí aparece que a pessoa ela entrou em surto psicótico por causa, ela entrou num transtorno bipolar ou teve uma bipolaridade, alguma coisa que aconteceu, transtorno de humor, tudo acontecido por causa do uso da substância. Retirando essa substância, a pessoa em tempo. Ou seja, porque observe que o pastor acabou de falar que essa pessoa utilizou e ela assim desorganizou mentalmente a ponto de ter um prejuízo, um sofrimento que ela vivencia agora, sofrimento para ela e para aquela que cuida também, porque o cuidador ele precisa trabalhar a sua questão mental, porque ele acaba entrando em sofrimento também. Então a gente observa ali que o uso da substância desencadeou outros problemas e chegou a um momento que se tornou irreversível. Vai chegar dentro de uma normalidade. Às vezes a pessoa chega e fala, eu gostaria que o meu familiar, filho, ou seja, quem for, voltasse ao normal. E aí a gente pergunta, o que é normal para você? Porque ele vai estar dentro de uma normalidade controlada, aquilo que você pode acompanhar. Mas muitas vezes assim, ele já foi o prejuízo já foi tão grande que ele não consegue voltar a ser o que era lá no início, como você conhecia, né? Então ele não vai conseguir, ele vai conseguir trabalhar, vai conseguir muitas vezes dar conta de muitas coisas, mas outros momentos talvez não. Então esses são os cuidados, e por isso que a gente fala, quando a gente trabalha a questão das substâncias ali, não é só as drogas ilícitas, mas pode acontecer com drogadição lícita. Tem muitas pessoas que acabam trocando a drogadição, né, da droga ilícita por medicamento. Então, por isso que a gente vai observando. Às vezes a pessoa, sem perceber, vai usando a medicação que acha que a medicação do outro está bom para ele e não vai tendo aquele cuidado de buscar o médico, de buscar orientação profissional para poder trabalhar isso. Se ele está numa orientação profissional e aconteceu uma intoxicação, acontecer essas alucinações, ele vai relatar. Ou o familiar que está acompanhando vai relatar ao médico. E o que ele vai fazer? Vai procurar observar o que tem ali que o corpo dele, o organismo dessa pessoa sentiu, né? Teve esse distúrbio, teve esse transtorno. E aí ele vai trocar, vai começar a trabalhar qual é a medicação adequada para aquela pessoa, dependendo daquela circunstância. Ou então vai chegar um momento em que ele vai trabalhar tirando, né? A gente fala do desmame. Então são alguns cuidados, a gente vê muitos, né? A pessoa logo vai falar lá que precisa, tá angustiado, então como é que eu vou fazer? Aí toma lá, a gente vê até as brincadeiras na mídia, né? A pessoa vai lá e toma o Rivotril lá. Será que ele pode tomar? Será que não vai causar um problema maior para ele? Então procure o médico. E o médico vai observar e vai mandar um psiquiatra, se for necessário procurar o psiquiatra, e vai trabalhar com ele aquilo que é para o organismo dele. E de repente, muitas vezes ele vai trabalhar só com o psiquiatra. Por isso a psicoterapia também ajuda demais, vai orientar. Certa vez o meu filho fez uma pergunta para mim, dizendo o seguinte: por que existe receitas para compra de remédios, né, de alguns remédios e tal, que é controlado, tarja preta, enfim, né? E aí eu falei para ele exatamente isso. Eu falei, olha, filho, uma das razões que eu sei bem é justamente porque para que as pessoas não venham querer comprar remédio para se drogarem, né? Eu trabalhei num centro de internação de menores infratores, né? E como era comum de eles quererem estar conversando com o médico para dizer que tinha algum problema, para ver se o médico receitava alguma coisa para eles, né? Isso era muito comum, né? E direto, eles queriam porque queriam conversar com o médico, estava morrendo, estava isso, estava aquilo, porque eles queriam de alguma forma, com a psiquiatra. Com a psiquiatra então, queriam porque queria que ela receitasse alguma coisa, que eles estavam ficando doidos. Estava ficando doido, e eles queriam que... E era engraçado isso. E justamente, de alguma forma, né, querendo algum tipo de medicamentos para poderem estarem naquele momento de
entorpecidos e tal, né? E é uma das razões, né, que a gente sabe que existe as receitas justamente para que as pessoas não venham tomar por excesso alguns medicamentos. E como o senhor muito bem falou, por exemplo, os Rivotrilos da vida aí, tem gente que pode tomar e ter uma parada cardíaca, Sim. né? Pode entrar numa convulsão, num colapso, o corpo pode entrar em colapso, enfim, pode acontecer muita coisa, né? Ainda, doutor Aguinaldo, nessa questão de colapso, eu falei desse colega, e eu tinha um outro colega também, que era mais ou menos da minha mesma idade, e nós éramos todos vizinhos, e esse também caminhou para o lado das drogas, né? Ele avançou para o lado das drogas, e teve um dia, eu acho que eu já até contei isso aqui, e teve um certo dia que ele surtou dentro de casa. E ele ainda teve a consciência de tirar um filhinho, era uma filhinha que ele tinha, e tirou de dentro de casa essa filhinha. Mas ele surtou e quebrou a casa, praticamente toda. Só que ele quebrou também os vidros das janelas, não sei se era blindex, não lembro. Enfim, quebrou vasos, quebrou. E com isso ele se cortou todo, né? Ele teve muitos cortes e, consequentemente, muito sangramento, né? E ele fez isso dentro de casa, acho que não sei se ele fez isso sem as pessoas perceberem, não sei como é que foi isso. Eu só sei que quando foram socorrer, ele já tinha perdido sangue demais e veio a óbito, né? E tudo isso por conta, acho que ele era usuário de cocaína na época, né? E tudo isso por conta disso. Que acredito também que foi mais um colapso, né, doutor Ignaldo? Não sei o que passou na cabeça dele, mas foi algo que aconteceu com esse rapaz para ele poder chegar nesse ponto, não é isso? É interessante observar porque o que acontece? A pessoa, ela, quando está no uso de drogas, ela tem aqueles momentos de alucinações, né? Então Sim. tem muitos que sofrem alucinações, e dependendo da quantidade de qual tipo da droga adição que ele está vivenciando, ele vai ter aquela síndrome persecutória, né? E aí isso aí já está falando do que vai acontecendo, são sintomas. E ela começa a ter aquelas manias, né? Então essas questões ela pode justamente querer, no ato de se defender dessas alucinações, causar esse outro problema, e aí fica muitas vezes heteroagressivo. E aí a gente vai observando tudo isso dali, e pode acontecer dos dois lados, dos dois jeitos. Olha só, a pessoa está no uso constante de droga e aconteceu isso, mas quando ela entra na abstinência, o organismo está pedindo aquilo para poder ele chegar numa estabilidade que ele queria, e aí ele vai ficar agressivo, vai acontecer a mesma questão. Então a gente vê muito quando, às vezes, e aí é uma das coisas que a gente precisa estar bem atento, né? Porque assim, a família que tem uma pessoa que está no momento de uso de entorpecente, de drogas, e aí ele entrou no surto, e essa pessoa foi lá, teve que chamar ali bombeiro, ou quem foi, ou o SAMU, foram resgatar aquela pessoa. A família, ela entra numa angústia muito grande, e muitas vezes a pessoa fica envergonhada pelo que os outros estão vendo. E aí vai assim, desencadeando muitas coisas. Então a gente, quando trabalha com a pessoa que está se cuidando ou está numa internação para poder sair desse momento do uso de drogas, a gente vai orientando e para que essa pessoa volte, encare a vida, entenda que foi um momento em que ela saiu dos eixos ali, mas a vida continua, e a família precisa de cuidados também, porque muitas vezes os outros de fora vão, ao invés de ajudar, vão tecer algum comentário que traz angústia, né? Então olha só, a pessoa que está no uso de uma substância, ela pode entrar num surto psicótico e acontecer isso. E na realidade foi um medicamento que foi tomado errado, foi tomado a mais, não foi conforme a prescrição médica, ou foi uma autoindução aí de medicamentosa. Por isso que toda a questão física, fisiológica, ela precisa ser acompanhada pelo seu médico, o exame clínico, para saber, e você percebeu, começou a tomar uma medicação e percebeu que houve alguma alteração, principalmente mental, procura o médico, explica para ele, olha, está acontecendo isso porque precisa ser interrompido, né? aquele fármaco, aquele medicamento, para que ela possa voltar à normalidade.
Muito bem. Chegou uma pergunta aqui, doutor Ignaldo, mas eu não entendi. A pessoa acho que escreveu e o teclado escreveu outra coisa. Vou ver se ela consegue repetir aqui para gente o que ela escreveu. Mas caminhando aqui para o nosso finalzinho, para o nosso final desse bate-papo. E o tratamento, doutor Ignaldo? Como é que pode ser feito o tratamento para esses tipos de transtornos? Então, o tratamento, no primeiro momento, é aquela questão clínica em que o médico vai, ou o psiquiatra, ele vai retirar, né, vai tirar aquela substância e isso vai começar no primeiro momento. Ele parou de ingerir aquela substância, ele já vai ter logo de imediato o ganho, o retorno da sua normalidade, né? Então, quando a substância é interrompida, a pessoa vai voltar ao seu normal. Então ela vai saindo daquela desintoxicação, ela começa a trabalhar isso daí. Se a pessoa já entrou naquele vício, naquela necessidade, então vai ser trabalhado a desintoxicação dela, um período do cuidado dela, e aí os sintomas, os distúrbios vão sendo minimizados. Em seguida, né, sempre é orientado que a pessoa faça a psicoterapia, que ela possa trabalhar em relação a isso, porque nesses programas da psicoterapia, ele nas terapias de intervenção vai mudar o comportamento. Interessante que muitos comportamentos a gente trabalha também, né? A gente fala aquela questão da pessoa que o pastor citou aí, o que aconteceu nesse estado aí em que no carnaval foi trabalhada a drogadição ali, né? Então, aquele é um comportamento que a pessoa, o adicto, ele tem. E a gente precisa trabalhar para tirar esse comportamento, para que ele possa minimizar, para que ele não tenha aquele hábito, porque, por exemplo, a pessoa que faz o uso exacerbado da nicotina, do cigarro, então ele tem aquele hábito da forma de acender, de aquela coisa toda, então esse comportamento também precisa ser deixado, precisa ser mudado. Então a psicoterapia vai entrar nessa intervenção. Então a parte clínica entra tirando a substância e observando se na abstinência também está havendo surto, para que possa trabalhar o controle. Então ele já identificou o primeiro detalhe, o que aconteceu, se é uma substância lícita ou ilícita, começa a trabalhar aquela retirada e quando se retira já se percebe que a pessoa ela começa a ter uma melhora. Se ela está em uso contínuo, que traz na abstinência um déficit, ele vai trabalhar então qual a forma qual a medicação, o que ele pode trabalhar, o que pode ser feito, o clínico vai trabalhar, o médico vai trabalhar para compensar e o organismo da pessoa entrar dentro de uma normalidade. Nem ficar naquela depressão, nem ficar numa euforia, mas ele poder voltar às suas atividades normais, que é prejuízo que ele vai observar, prejuízo social, prejuízo na família, no relacionamento, prejuízo no trabalho, né? Prejuízo, por exemplo, como foi dito aí na escola, a pessoa acaba perdendo, não conseguindo mais se concentrar, não conseguindo mais estudar, e ele só vai fazer isso a querer usar aquele entorpecente, aquilo que está causando esse mal. Então ele vai ser retirado tudo isso e aí ele vai trabalhar os efeitos fisiológicos dele para que possa ser minimizado e readministrar a parte medicamentosa. Então essa é a parte clínica, por isso que a gente fala da equipe multiprofissional, né? Então cada um na sua especialidade, cada um trabalhando, e aí ele vai ser também conduzido e orientado a procurar a psicoterapia para poder conversar sobre isso, para poder colocar assim, o que levou ele a isso, o que estava acontecendo, quais eram os sintomas, quais são o que precisa ser trabalhado hoje, que é a chamada redução de danos, né? Então a gente olha, por exemplo, a pessoa que está num vício, o CAPS está aí para ajudar, para poder trabalhar a redução de danos, para ajudar a pessoa a mudar a sua história. Se é uma questão mental causada pela substância, vai ser retirado, vai ser trabalhado e a pessoa vai voltar dentro da normalidade. Por isso que se diz, dá esse prazo de 1 mês para trabalhar tudo isso daí. Ele, dentro de 1 mês, teve essa questão da mudança, né, mental, então de um transtorno, desse distúrbio acontecendo, ela vai ser regulada e vai voltar à normalidade. Por isso que
a pessoa no trabalho, né, ela teve esse surto, ela depois vai falar, mas eu vou voltar a trabalhar, vai, e os funcionários, os colegas de trabalho vão entender e precisam entender que ele entrou num surto por uso de uma substância, seja ela lícita ou ilícita, mas ele teve o diagnóstico, ele está sendo acompanhado e ele tem a normalidade novamente para poder seguir a vida. Então é observar isso. Então você que está nos ouvindo, que porventura passou por um momento de um surto, percebeu alguma alteração no uso de medicamento, procure o seu médico, converse com ele, não deixe de estar cuidando da sua saúde. Se foi um surto por causa um transtorno por causa de, seja álcool ou alguma outra droga ou alguma outra substância ilícita, é a oportunidade para mudar a sua história e buscar tratamento, buscar ajuda. Muito bem. A pergunta que o nosso querido ouvinte fez aqui pra gente é o seguinte, doutor Ignaldo. Ele está perguntando o seguinte: se usar Sonridor CAF, né, é uma espécie de analgésico, né, todos os dias, para dor de cabeça, para cólicas menstruais, né, garganta, dor de dente, enfim, procedimentos odontológicos, né, para febre também, né, para dor de intensidade de leve ou moderada também, enfim. E ele quer saber se tomar todos os dias faz mal, né? Vamos observar aqui. Qual a necessidade de tomar todos os dias? Exatamente. Aí já há uma mudança no comportamento, né? Por exemplo, eu estou tomando todos os dias esse medicamento, eu não tenho problema nenhum, mas vamos supor que eu tenha alguma alergia ou posso ter uma intoxicação à cafeína. E aí eu vou ter problema, com certeza. Eu posso desenvolver algum distúrbio. Mas também o que já está sendo desenvolvido ali é a questão da codependência ou a dependência, o comportamento dependente de ficar tomando esse medicamento, né? Rapidinho, doutor Ignaldo, só um parênteses, e uma das advertências, eu olhando aqui um pouco sobre a bula desse remédio, e uma das advertências, né, da própria bula diz o seguinte, que a ingestão excessiva de café, chá e bebidas, né, enlatadas que contenham cafeína deve ser evitado enquanto o paciente estiver usando este medicamento. Então, ou seja, você toma o remédio e não pode estar tomando café, né? Exato. A observação vem justamente porque a pessoa pode ter uma intoxicação e nessa intoxicação pode acontecer alguns dos transtornos, né, depressivos, porque a gente sempre lembra da depressão, aquele rebaixamento que a pessoa não consegue fazer mais nada, mas tem aquele momento que ele pode entrar numa euforia tão grande que ele também vai ter prejuízo. Ele não vai conseguir trabalhar porque ele fica numa euforia muito grande e precisa ter o rebaixamento, né? Precisa chegar uma regularidade. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é se você está tomando algum medicamento para dor de cabeça constantemente, procure ajuda, procure um médico para saber por que essa dor de cabeça. O que tem causado essa dor de cabeça? Que te faz todos os dias tomar a medicação, né? E aí você está entrando num vício medicamentoso. Você já sabe que precisa de ficar tomando, seu organismo está pedindo todas as vezes. Não é muito diferente para o que entra na drogadição. A diferença é que pode haver o distúrbio ou não. Muito bem, então tá aí, Então, meu querido, minha avó dizia, um conselho que ela me dava, né? Ela dizia, olha, tudo que como é que ela falava? Tudo que é em excesso sobra. Ela falava, ela tinha tipo um dito popular lá, né? Tá. Tudo que é demais sobra. Exato. Ela falava isso. Tudo que é demais sobra. Ou seja, né? Até água, meu irmão. Você vê, até água, se você tomar em excesso, te faz mal. Você vai trazendo prejuízo sobre o teu rins. Agora você imagina alguma substância química, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui, doutor Ignaldo. Tem mais participações aqui. Deixa eu ver se tem a ver com a nossa, com o nosso tema aqui. Tem sim. Tem mais uma pergunta que chegou aqui. Perguntar para o doutor quem fez histerectomia, acho que é isso, histerectomia radical, ou seja, retirou lá o útero e ovário, sente forte dor constante, pode ter, acho que é isso que ela quis escrever, pode ter algum tipo de surto por problemas hormonais?
Aí ela falou, começou a tomar hormônio há 2 meses. Obrigado. Então, na realidade, quando ela começou a sentir e procurou ao médico, ao ginecologista e trabalhou isso aí, ele está repondo. Então, uma das formas de regulação são as reposições. E ela está tendo reposição hormonal. Sendo acompanhado, ela não vai ter problema algum. Por isso que sempre acompanhamento é fundamental. Né? Então, às vezes a pessoa não quer tomar porque tem medo de ter surto, mas aí vai ficar em sofrimento. E aí também atrapalha porque ela não quer, não consegue dar conta. Tem aquelas pessoas que chegam no momento, por exemplo, a mulher, ela chega no momento da menopausa e tudo, que ela precisa ter algumas reposições. E aí precisa estar acompanhado. Então, a melhor forma é observe o seu organismo, né? Trabalhe isso. Você está tudo dentro de uma normalidade? Tranquilo. Se não, por isso a orientação é aqueles exames anuais para poder saber, para acompanhar. Tomou alguma medicação, por exemplo, sentiu uma dor de cabeça aí e começou a usar o medicamento, de repente começa a ter um surto. Ou seja, o que está acontecendo? Procure então saber qual é a razão dessa dor, da onde vem e o que pode ser realizado, e por isso precisa de buscar os especialistas, precisa procurar tanto o clínico e se ainda persistir, com certeza, se tiver tudo normal fisiologicamente, ele vai falar, procure então uma terapia, uma psicoterapia, para quê? Para poder trabalhar e conversar sobre isso, poder como que você pode minimizar no seu dia a dia, o que pode te ajudar. E aí a psicoterapia também vai te ajudar, vai ser um agregado para poder te ajudar ali no trabalho, no dia a dia. Tem uma outra perguntinha aqui, doutor Ignaldo. A pessoa está dizendo assim, ó, minha irmã está com o início de demência. Ela toma muita medicação. O excesso pode ter provocado a demência? Uma das coisas que nós passamos aqui, porque assim, tem a questão natural, tem pessoas que entram, às vezes precocemente, em alguns tipos de enfermidades, de transtornos, vai entrar o transtorno, né, no caso, e se ela já está entrando numa questão de demência, precisa se averiguar, precisa passar por toda a parte clínica, então já fala que ela toma bastante medicação, é porque ela já está sendo acompanhada, e sempre é bom, os psiquiatras, os médicos vão estar sempre revendo, e é possível que possa se parar, retardar, né? Um pouco estabilizar, a gente fala estabilizar a condição, mas cada pessoa ela tem uma forma de estar no mundo, o seu organismo, o que precisa então trabalhar o que ela consegue lembrar, o que ela consegue ativar a mente e aproveitar acompanhando-a junto com a parte multiprofissional, os especialistas. Vá com ela, conversa com eles, eles vão falar para você qual é a condição dela e até onde pode chegar, e você vai ser uma pessoa que vai estar acompanhando e ajudando a minimizar esse sofrimento. Muito bem. Bom, são 11h18 em Brasília. Estamos ao vivo com o Dr. Ignaldo Pinheiro, aqui no nosso No Divã da Rede. Sempre esse bate-papo com o nosso psicólogo. Toda quinta-feira acontece aqui na Rede 316, a partir das 10 da manhã. Dr. Ignaldo, bom, da minha parte, eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta para fazer. Se o senhor tiver algo mais a acrescentar sobre o nosso bate-papo, fica à vontade aí. Pastor Elber, é só agradecer essa oportunidade e lembrar, né? Sempre estamos lembrando. Esse momento é um momento para alertar, para você observar se está acontecendo alguém próximo de você, acontecendo na sua família, estar atento em relação a isso. E nós estamos trabalhando esse período, nós falamos sobre os transtornos depressivos, né? E dentro desses transtornos depressivos entramos hoje no tema que é o transtorno depressivo induzido por substância e medicamentos. Semana que vem a gente vai entrar num transtorno depressivo por outra condição médica. E aí vai ser bem breve os demais, que são 3 que nós vamos falar, né? Que é o transtorno depressivo por outra condição médica, depois transtorno depressivo especificado e o não especificado. Aí a gente vai trabalhar, terminar os transtornos depressivos e aí vamos entrar num outro bate-papo, né? Mas o importante de tudo isso que a gente observa aqui, pastor, é que ele está especificado para que
possa ser diagnosticado, todos eles. E repare que em todos eles nós vamos estar trabalhando a questão de há um sofrimento acontecendo que está impedindo a pessoa de estar bem no mundo, ou seja, de estar ativa, de estar trabalhando, o que está acontecendo? Sempre a gente vai estar voltando para isso. A questão toda é minimizar, trazer a pessoa, se possível, à normalidade. Dentre esse, um fechamento aqui é que o transtorno depressivo induzido por substância e medicamento, uma vez que tirou aquela substância e medicamento, a pessoa vai voltar à normalidade. Talvez tenha que passar por um período de acompanhamento, de tratamento para poder se estabilizar. E o restante como diz o pastor, vida que segue, mas que siga bem e organizado, orientado, sendo produtivo e feliz. E um abraço a todos aí da rede, a todos que estão nos ouvindo também. Um forte abraço aí por esse dia. Maravilha. Obrigado então, doutor Aguinaldo, mais uma vez pela tua participação aqui junto com a gente. Nós, em nome de toda a rede, em nome de toda a equipe e de toda a nossa audiência, a gente agradece mais uma vez a tua participação. Quinta-feira que vem, então, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar de volta com mais um No Divã da Rede. Forte abraço a todos. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.